O amor proibido. O sol já estava se pondo naquela pequena cidade, pintando o céu de laranja e dourado, quando ela o viu pela primeira vez. Não foi nada planejado. Não teve música nem aviso. Foi só um olhar. Ele estava sujo de graxa, mexendo em uma bicicleta velha na frente de uma oficina simples. As mãos calejadas, a camiseta gasta, mas os olhos, aqueles olhos tinham uma luz diferente. Ela parou. Algo dentro dela disse que aquele momento importava. Você consegue consertar? Ela perguntou, segurando a bicicleta com um leve sorriso. Ele levantou o rosto devagar, e quando os olhos dos dois se encontraram, o tempo simplesmente desacelerou. Consigo, respondeu meio sem jeito, limpando as mãos na calça, e foi ali que tudo começou. Nos dias seguintes, ela começou a aparecer com mais frequência, às vezes com a bicicleta, às vezes sem motivo nenhum. Ele percebeu, e mesmo tentando fingir que não, começou a esperar por ela. As conversas eram simples no começo. Risadas tímidas, perguntas bobas, silêncios que diziam muito. Mas o que eles sentiam não era simples, era intenso, rápido, perigoso. Ela vinha de uma família rica, daquelas que controlavam cada passo, cada amizade, cada escolha. Ele era o oposto de tudo que os pais dela aceitariam. Pobre, simples, livre. E talvez fosse exatamente isso que fez ela se apaixonar. Com ele, ela podia ser quem realmente era. Sem regras, sem máscaras. Uma noite, sentados na calçada, olhando as estrelas, ele tomou coragem. Eu sei que isso pode dar errado, ele disse com a voz baixa. Mas eu não consigo fingir que não sinto isso. Ela virou o rosto lentamente, com os olhos brilhando. Nem eu. O silêncio que veio depois não foi vazio, foi cheio de sentimento. E quando ele segurou a mão dela pela primeira vez, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Mas o amor deles não passou despercebido. Demorou pouco. Os olhares, as saídas escondidas, as mensagens. Tudo começou a levantar suspeitas. Até que, em uma tarde fria, a verdade veio à tona. Como assim você está vendo esse garoto? O pai gritou com o rosto vermelho de raiva. Ela tremia. Ele não é esse garoto, respondeu, tentando conter o choro. Ele é importante para mim. Importante? A mãe retrucou com desprezo. Ele não tem nada. Não tem futuro. Não tem nome. Ele tem coração. Ela gritou de volta, pela primeira vez enfrentando os dois. O silêncio que se seguiu foi pesado, perigoso. Naquela mesma noite, eles tomaram uma decisão. Você não vai mais ver ele. Nunca mais. O pai disse frio, sem espaço para discussão. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela implorou com lágrimas escorrendo. Eu amo ele. Mas para eles, aquilo não importava. No dia seguinte, ela tentou fugir. Correu até a oficina. Coração acelerado. Esperança viva. Mas quando chegou lá, ele não estava. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um carro preto parou bruscamente atrás dela. Entra, agora. A voz do pai veio seca. Não, não. Eu preciso falar com ele. Ela chorava desesperada, mas não adiantou. Ela foi puxada, forçada, colocada dentro do carro. E foi nesse momento que ele apareceu, correndo, desesperado. Espera! Ele gritava, batendo no vidro. Deixa ela sair! Ela gritou de volta, bateu no vidro. Tentou abrir a porta, mas o carro arrancou. Ele correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Mas não era rápido o suficiente. Nunca foi. O carro sumiu na estrada, levando com ele tudo. Ela encostou a cabeça no vidro, chorando sem conseguir parar. Ele ficou no meio da rua, parado, sem ar, sem chão. E naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, o destino deles estava sendo arrancado à força. Eles prometeram que nunca iam se separar. Mas naquela noite, foram obrigados a viver uma vida inteira, longe um do outro. A separação forçada. A estrada parecia não ter fim. Dentro do carro, ela chorava sem conseguir respirar direito. As mãos tremiam, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Por favor, volta. Eu preciso falar com ele. Ela implorava com a voz quebrada. Mas no banco da frente, silêncio. O pai mantinha os olhos fixos na estrada. A mãe olhava pela janela, fria, como se aquilo fosse necessário. Você vai esquecer esse garoto, o pai disse seco. Isso acabou. Não acabou. Ela gritou desesperada. Você não pode decidir isso por mim. Posso sim. E já decidi. Naquela noite tiraram tudo dela. O celular, as redes sociais, qualquer forma de contato. Ela ficou isolada, sozinha, com a dor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ele ainda estava parado na rua, sem entender.
sem acreditar. O silêncio ao redor parecia gritar mais alto que qualquer coisa. Ela não faria isso? Ele repetia para si mesmo, tentando se convencer. Ela não iria embora assim, mas o tempo passou, e ela não voltou. No dia seguinte, ele foi até a casa dela. Portão fechado, olhares tortos. E então, a verdade que quebraria tudo. Ela pediu para você não aparecer mais aqui, disse um funcionário sem emoção. Aquilo bateu como um soco. Não, você tá mentindo. Ele deu um passo à frente. Eu preciso falar com ela. Ela já seguiu a vida dela. As palavras ecoaram. Seguiu a vida dela. Ele saiu dali com o coração em pedaços, sem saber que tudo aquilo era mentira. Dias depois, ela ainda chorava escondida no quarto. Por que ele não veio atrás de mim? Sussurrava, abraçando uma foto antiga. Foi quando a mãe entrou. Você precisa aceitar, disse com uma calma fria. Ele nunca te amou de verdade. Ela levantou o olhar, confusa. Isso não é verdade. A mãe respirou fundo. E então mentiu. Ele já está com outra. O mundo dela parou. Não! A voz saiu fraca. Não! Isso não pode. É melhor assim. Você merece alguém do seu nível. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E o amor começou a ser substituído por dor, dúvida e silêncio. Ela tentou escrever cartas, várias, mas nenhuma foi enviada, porque todas foram interceptadas, escondidas, apagadas da história. Até que chegou o dia que ela mais temia. Você vai se casar, o pai anunciou sem rodeios. Ela congelou. Não, eu não posso. Eu não amo ele. Amor não sustenta nada. Ele respondeu. Estabilidade sim. Isso é a minha vida. Ela gritou, chorando. Vocês não podem me obrigar. Mas podiam, e fizeram. O casamento foi marcado. Rápido demais, sem espaço para fuga, sem escolha. No dia da cerimônia, a igreja estava cheia. Luz bonita, música suave, tudo perfeito, por fora. Mas por dentro, ela estava destruída. Vestida de branco, caminhando até o altar. Cada passo parecia um adeus. Ela olhou ao redor, como se no fundo ainda esperasse que ele aparecesse, que tudo fosse interrompido, que alguém dissesse a verdade. Mas ninguém veio. Do outro lado, ele também estava em silêncio, sentado na beira da cama, olhando para o nada, com o coração pesado, tentando aceitar algo que nunca fez sentido. E então, o momento chegou. Aceita se casar? O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Lenta, dolorosa, e com a voz quase sumindo, ela respondeu. Aceito. Naquele instante, ela não estava escolhendo um novo amor. Estava enterrando o único que já teve. Um casamento sem amor. O tempo passou. Não de forma bonita, nem leve. Passou arrastado, pesado, como se cada dia fosse uma obrigação. Aquela jovem cheia de sonhos já não existia mais. Agora, ela era uma mulher presa em uma vida que nunca escolheu. A casa era grande, bonita, luxuosa, perfeita, para quem via de fora. Mas por dentro, era fria, sem risadas, sem conversas, sem amor. O marido chegava sempre no mesmo horário, terno impecável, expressão cansada, olhar distante. Boa noite. Ele dizia sem realmente olhar para ela. Boa noite. Ela respondia quase no automático. E só. Nenhuma pergunta. Nenhum carinho. Nenhuma conexão. O jantar era silencioso. O som dos talheres batendo no prato parecia alto demais, porque era a única coisa que quebrava o vazio entre os dois. Ela tentava, às vezes. Seu dia foi bom? Normal. Muito trabalho. Sempre. E o assunto morria ali. Com o tempo, ela parou de tentar. As noites eram ainda piores. Cada um de um lado da cama. Sem toque, sem abraço, sem troca. Era como dividir a vida com um estranho. Mas o pior não era a solidão ao lado de alguém. Era o que vinha junto com ela, as lembranças. Porque por mais que tentasse, ela não conseguia esquecer. Às vezes, no meio da noite, ela abria uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro dela, estavam pedaços de uma vida que nunca terminou de verdade. Uma foto antiga, um papel dobrado, uma lembrança guardada como um segredo proibido. Na foto, eles estavam sorrindo. Jovens, livres, felizes, como se o mundo não pudesse machucar eles. Os dedos dela tremiam ao tocar aquela imagem. Por que você não voltou? Ela sussurrava com os olhos marejados. Por que me deixou? A dor ainda estava ali.
intacta, mesmo depois de tanto tempo. E do outro lado da cidade, a história não era tão diferente. Ele também mudou. A vida não foi gentil. Trabalhou duro. Cresceu sozinho. Aprendeu a viver. Sem ninguém. Teve oportunidades. Conheceu pessoas. Mas nunca deixou ninguém chegar perto de verdade. Porque, no fundo, ele nunca esqueceu. Uma vez um amigo perguntou: "Cara, você nunca pensou em casar?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E respondeu com um sorriso fraco: "Tem coisas que a gente não substitui." E era isso. Ele seguiu em frente, mas nunca seguiu inteiro. Enquanto isso, ela continuava vivendo uma vida que não era dela, sorrindo quando precisava, aparecendo quando exigiam, existindo sem realmente viver. Os anos passaram, um atrás do outro, sem grandes mudanças, sem grandes emoções. Até que um dia, algo começou a mudar. O marido chegou mais cedo, mas dessa vez, havia algo diferente. Cansaço, peso. "Precisamos conversar", ele disse com a voz mais baixa do que o normal. Ela sentiu um arrepio. Sentaram-se na sala. O silêncio, mais uma vez presente. Mas agora, diferente. "Eu fui ao médico hoje." Ela prendeu a respiração. "E..." Ele demorou. Passou a mão no rosto. E então disse: "Não é coisa simples." O coração dela acelerou. Não por amor, mas por um sentimento estranho. Difícil de explicar. Era como se algo estivesse prestes a quebrar aquela rotina. Nos dias seguintes, a casa mudou. Consultas, remédios, silêncios ainda mais longos. E pela primeira vez em anos, ela sentiu algo diferente. Não era felicidade, mas também não era vazio. Era um começo de mudança. E mesmo sem perceber, o destino começava a se mover novamente. Depois de anos vivendo uma vida sem amor, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. A perda. Os dias começaram a ficar mais pesados dentro daquela casa. O silêncio, que antes era apenas vazio, agora carregava preocupação. Consultas médicas se tornaram frequentes. Resultados começaram a chegar. E junto com eles, uma verdade impossível de ignorar. O marido dela estava doente, gravemente. No início ele tentou agir como se fosse apenas algo passageiro. "É só uma fase. Logo passa", dizia mesmo sem acreditar totalmente nas próprias palavras. Mas o corpo não mentia. O cansaço aumentava. A disposição desaparecia. E o homem frio e distante começava a mostrar sinais de fragilidade. Ela observava tudo em silêncio, sem saber exatamente o que sentir. Não era amor. Mas também não era indiferença. Era como assistir alguém com quem dividiu anos da vida lentamente desaparecer. Com o tempo, algo inesperado aconteceu. Eles começaram a conversar. De verdade. Não sobre rotina, não sobre obrigações, mas sobre a vida. "Eu nunca fui um bom marido", ele disse certa noite com a voz fraca. Ela não respondeu de imediato. Apenas ouviu. "Eu achei que cumprir o papel já era suficiente", continuou. "Dar conforto, segurança." Ele respirou fundo, mas esqueci do principal. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, não como um estranho, mas como alguém humano. "Falho. A gente nunca se escolheu", ela disse com calma. "Só aprendeu a viver junto." Ele assentiu em silêncio. E naquele momento, sem precisar de grandes gestos, os dois finalmente entenderam a própria história. Os dias foram passando, e a doença avançando. A casa ficou mais quieta, mais lenta, mais pesada. Ela passou a cuidar dele. Remédios, consultas, noites em claro. E mesmo sem amor, havia respeito, havia presença. Até que em uma madrugada silenciosa, tudo mudou. O quarto estava escuro, iluminado apenas por uma luz fraca no canto. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando a mão dele. A respiração dele estava fraca, irregular. Ele abriu os olhos com dificuldade. "Você tá aí?" perguntou quase sem voz. Tô." Ela respondeu apertando levemente a mão dele. "Eu tô aqui." Ele tentou sorrir. "Obrigado." Por ficar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não por amor perdido, mas por tudo que foi vivido em silêncio. "Descansa." Ela sussurrou. E, poucos minutos depois, a respiração parou. O tempo também. Ela ficou ali, imóvel, sem reação, tentando entender aquele momento. Não houve grito. Não houve desespero. Apenas um silêncio profundo, que dizia tudo. Na manhã seguinte, a casa estava cheia. Pessoas, sussurros, olhares. O velório foi organizado rapidamente. Tudo muito bonito, muito respeitoso, muito vazio. Ela estava vestida de preto,
Olhar distante. Como se ainda não tivesse voltado para o próprio corpo. As pessoas se aproximavam, davam condolências, falavam palavras prontas, mas nada realmente chegava até ela. Até que algo mudou. No meio daquele ambiente cheio, ela sentiu uma presença diferente. Sem saber por quê, ela levantou o olhar, devagar. E então, viu, entre as pessoas, parado, em silêncio, estava ele, mais velho, com marcas do tempo no rosto, mas com os mesmos olhos. Os mesmos olhos que um dia fizeram o mundo parar. O coração dela disparou, como não acontecia há décadas. O ar faltou, as mãos tremeram. Ela piscou, achando que podia ser um engano, mas não era. Era ele, depois de 30 anos. Ele também a olhava, sem se mover, sem dizer nada, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento. O mundo ao redor desapareceu, as vozes sumiram. O tempo parou de novo. Tudo o que restava eram 2 olhares, carregados de passado, de dor, de saudade. Ela deu um passo à frente, quase sem perceber. Ele fez o mesmo. E naquele instante, sem que nenhuma palavra fosse dita, os 2 sabiam. Nada tinha acabado de verdade. Depois de perder tudo, ela encontrou no lugar mais inesperado o único amor que nunca morreu. O reencontro. O tempo parecia ter parado dentro daquele salão. As vozes ao redor continuavam, mas para eles era como se tudo tivesse sido silenciado. Só existiam 2 pontos no mundo naquele momento. Ela e ele. O coração dela batia tão forte que chegava a doer. As mãos tremiam levemente, a respiração falhando. 30 anos. 30 anos esperando, sem nem saber que ainda esperava. Ele continuava ali, imóvel, como se estivesse com medo de que, se desse mais um passo, ela desaparecesse. Ela foi a primeira a se mover. Um passo lento, cauteloso, como se estivesse atravessando um sonho. Ele engoliu seco, e então caminhou também. Cada passo diminuía a distância, mas aumentava tudo o que estava guardado dentro deles, até que pararam, frente a frente. Por alguns segundos, ninguém falou nada, porque não dava. Era emoção demais para caber em palavras. Ela tentou abrir a boca, mas nada saiu. Só lágrimas. Ele respirou fundo, passando a mão levemente no rosto, tentando se manter firme. É você mesmo? A voz dele saiu baixa, quase quebrando. Ela a sentiu com dificuldade. Sou eu, e foi o suficiente. As lágrimas vieram sem controle, dos 2 lados. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu achei que nunca mais. Ela não conseguiu terminar. Ele desviou o olhar por um segundo, como se estivesse segurando tudo que ficou preso por anos. Eu também achei. O silêncio voltou. Mas agora, não era vazio. Era cheio de tudo que eles nunca puderam dizer. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Por que você não voltou? Finalmente perguntou. Com a dor ainda viva na voz. Por que você me deixou ir daquele jeito? A pergunta atingiu ele como um golpe. Ele franziu a testa, confuso. Te deixar ir? Repetiu sem entender. Você que foi embora. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu fui levada. Eu tentei voltar. Eu esperei você. O coração dele acelerou. Não. Ele deu um passo mais perto. Me disseram que você não queria mais me ver, que já tinha seguido sua vida. O mundo dela girou. O quê? O silêncio que veio depois foi diferente. Pesado, carregado de uma verdade que começava a aparecer. Eu fui até a sua casa. Ele continuou, com a voz falhando. Disseram que você pediu para eu nunca mais voltar. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eu escrevi cartas, várias. Ela disse quase sem voz. Você nunca respondeu. Eu nunca recebi nenhuma. E foi ali, naquele exato instante, que os 2 entenderam. Não foi escolha. Não foi abandono. Não foi falta de amor. Foi mentira. Uma mentira que custou 30 anos. Ela começou a chorar mais forte. Mas agora não era só saudade. Era revolta. Dor acumulada. Tempo perdido. Eles fizeram isso com a gente. Ela sussurrou quase sem acreditar. Eles decidiram tudo. Ele fechou os olhos por um momento. Respirou fundo, tentando processar. Eu nunca deixei de te amar. Ele disse finalmente, olhando direto nos olhos dela. O mundo dela parou de novo. Mas dessa vez, não foi de dor, foi de verdade. As lágrimas continuavam descendo, mas agora havia algo diferente nelas. Esperança. Ela deu mais um passo, agora sem hesitar. Eu também não. E pela primeira vez em décadas, eles estavam dizendo a verdade. Sem interferência, sem mentira, sem ninguém para impedir. Mas mesmo naquele momento, a realidade ainda pesava.
Anos tinham passado. Vidas foram vividas. Feridas abertas. Ele olhou ao redor, ainda no meio daquele velório. Eu não sei nem por onde começar, disse com um leve sorriso triste. Ela respirou fundo, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Talvez a gente comece pelo que nunca acabou. Ele sorriu. De verdade. Pela primeira vez em muitos anos, depois de 30 anos separados por mentiras, eles finalmente descobriram a verdade. Mas a pergunta agora era: ainda dava tempo de recomeçar? O amor que sobreviveu. O velório continuava ao redor, mas para eles já não importava mais. Era como se tivessem sido arrancados daquele lugar e colocados em outro tempo. Um tempo onde ainda eram jovens, onde nada tinha dado errado, ainda. A gente precisa sair daqui, ele disse olhando ao redor. Ela concordou com a cabeça. Sem pensar muito, sem avisar ninguém, os dois simplesmente saíram. Do lado de fora o ar parecia diferente, mais leve, mais vivo, mas o silêncio entre eles ainda carregava tudo o que precisava ser dito. Caminharam devagar, sem rumo, como se estivessem tentando alcançar algo que ficou perdido no passado. Até que pararam em uma praça, simples, quase vazia. E, ironicamente, era parecida com o lugar onde tudo começou. Ela sentou primeiro. Ele ficou de pé por alguns segundos, olhando para ela, como se ainda estivesse tentando acreditar que aquilo era real. 30 anos, ele disse finalmente, passando a mão no rosto. Parece outra vida. Ela soltou um suspiro leve. Às vezes, parece que foi ontem. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Eu tentei seguir em frente. Ele começou, olhando para o chão. Juro que tentei. Ela levantou os olhos lentamente. Conheci pessoas, tive oportunidades. Ele continuou, mas nenhuma delas era você. O coração dela apertou. Eu sempre comparava. Ele soltou um pequeno riso triste, e isso nunca foi justo com ninguém. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu achei que você tinha me esquecido. Ela confessou que tinha escolhido outra vida. Ele balançou a cabeça, negando. Nunca. A palavra saiu firme. Sem dúvida. Te esquecer nunca foi uma opção. O silêncio que veio depois foi pesado, mas cheio de significado. Ela olhou para as próprias mãos, e então falou com a voz baixa. Eu me casei, mas nunca amei. Ele não se surpreendeu. No fundo, parecia que já sabia. Eu vivi uma vida inteira, sentindo que faltava alguma coisa. Ela continuou. E agora eu sei o que era. Ele deu um passo mais perto, devagar, como se não quisesse assustar aquele momento. Era a gente. Ela levantou o olhar, os olhos cheios de lágrimas. Era você. O coração dele acelerou, como se tivesse voltado no tempo. Você faz ideia de quantas vezes eu quis te procurar? Ele perguntou. Quantas vezes eu passei na frente da sua antiga casa, só para ver se te via? Ela levou a mão ao peito, sentindo cada palavra. Eu esperei, ela disse quase sussurrando. Mesmo achando que você não voltaria, uma parte de mim nunca desistiu. O vento passou leve entre eles, silencioso, como se respeitasse aquele momento. A gente perdeu muito tempo, ele disse com a voz carregada. Tempo que ninguém vai devolver. Ela assentiu, as lágrimas caindo lentamente. Mas ainda temos agora. Ele travou, como se aquela frase tivesse acendido algo dentro dele. Você acha que ainda dá tempo? Ele perguntou com um misto de esperança e medo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, sentindo. 30 anos de dor, de ausência, de silêncio, mas também um sentimento que nunca morreu. Ela levantou, ficou frente a frente com ele. E dessa vez, sem hesitar, segurou a mão dele. O toque foi diferente, mais maduro, mais intenso, mais real. Mas a sensação era a mesma de anos atrás. O que a gente sentia nunca acabou. Ela disse olhando nos olhos dele. Só ficou esperando. Ele apertou levemente a mão dela, como se tivesse medo de perder de novo. Então não vamos esperar mais. Ela sorriu, entre lágrimas. Pela primeira vez em décadas. Um sorriso verdadeiro. Mas mesmo naquele momento, o destino ainda não tinha terminado com eles. Depois de 30 anos, o amor ainda estava vivo. Mas será que o mundo deixaria eles viverem isso agora? O segredo do passado. O vento passava leve pela praça. Mas dentro dela, tudo estava pesado. As mãos ainda entrelaçadas, os olhos ainda carregados de emoção.
Mas agora havia algo diferente. Uma inquietação. Isso não pode ter sido só um mal-entendido, ela disse, quebrando o silêncio. Ele concordou com o olhar sério. Não foi. Os dois sabiam. Aquilo foi planejado. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. As cartas, murmurou. Eu escrevi tantas. Escondida, com medo. Ele franziu a testa. Eu nunca recebi nenhuma. O coração dela apertou. Minha mãe sempre entrava no meu quarto. Dizia que era para organizar. Ela começou a juntar as peças. E depois disso, as cartas sumiam. O silêncio ficou mais pesado. Quando eu fui na sua casa, ele disse, falaram que você pediu para eu nunca mais aparecer. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu nunca diria isso. Os dois se olharam, e naquele instante, a verdade ficou impossível de ignorar. Eles fizeram isso, ela disse, com a voz falhando. Meus pais fizeram isso com a gente. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, segurando a raiva que começava a subir. Eles decidiram nossas vidas, ele disse com o maxilar travado, como se a gente não tivesse escolha. Ela começou a andar de um lado para o outro, agitada, nervosa. Eu abri mão de tudo, ela disse com a voz aumentando, da minha felicidade, do meu amor, da minha vida. As lágrimas vieram de novo, mas agora não eram só de tristeza. Eram de revolta. 30 anos, ela repetiu. 30 anos achando que você tinha me abandonado. Ele se aproximou, tentando acalmar, mas também sentindo a dor. E eu achando que você tinha me trocado. Ele disse mais baixo, que eu não era suficiente. Ela parou, olhou direto para ele. Você sempre foi. O silêncio caiu entre eles. Forte, verdadeiro. Mas a ferida ainda estava aberta. Eu vivi uma vida inteira baseada em uma mentira. Ela disse com a voz quebrando. Uma mentira que eles criaram. Ele passou a mão no rosto. E eu vivi tentando esquecer algo que nunca devia ter acabado. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso de tudo aquilo. Até que ela falou mais firme. Eu preciso saber tudo. Ele olhou para ela. Tudo. Tudo. Dias depois, ela voltou para a casa dos pais. A mesma casa, as mesmas paredes, mas agora, ela não era mais a mesma pessoa. Entrou decidida, sem pedir permissão, sem medo. A mãe estava na sala e se surpreendeu ao vê-la. Você, disse sem esperar, disse sem esperar. Ela não perdeu tempo. As cartas. A mãe congelou. Por um segundo, mas foi o suficiente. Que cartas? Tentou disfarçar. Não mente para mim. Ela gritou com uma força que nunca teve antes. Eu sei de tudo. O pai apareceu logo em seguida. O que está acontecendo aqui? Ela virou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de coragem. Vocês destruíram minha vida. O silêncio caiu pesado na sala. Tudo que eu vivi, tudo que eu perdi, foi por causa de vocês. Ela continuou. Vocês mentiram. Esconderam, manipularam. A mãe tentou se defender. Nós só queríamos o melhor para você. Ela riu. Um riso sem alegria. O melhor? Repetiu. Me fazer viver sem amor por 30 anos era o melhor? O pai ficou em silêncio, sem resposta. Vocês roubaram minha felicidade, ela disse, com a voz firme. Roubaram o meu tempo. A minha escolha. O meu futuro. As palavras ficaram no ar, pesadas, irreversíveis. Ela respirou fundo, segurando o choro. Mas acabou. Virou as costas e começou a sair. Onde você vai? A mãe perguntou nervosa. Ela parou por um segundo, sem olhar para trás. Viver a vida que vocês me impediram de viver. E saiu, sem medo, sem culpa. Depois de descobrir toda a verdade, ela finalmente se libertou. Mas agora, um novo desafio estava prestes a surgir. A decisão. A porta se fechou atrás dela. E pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu leve. Não completamente feliz. Não ainda, mas livre. O ar parecia diferente enquanto ela caminhava pela rua. Cada passo era como se estivesse recuperando algo que tinha sido roubado. A própria vida. Do outro lado da cidade, ele esperava, sentado na mesma praça, no mesmo banco, com um olhar perdido e o coração inquieto. Ele não sabia o que ia acontecer, não sabia se ela voltaria, não sabia se aquilo tudo era forte o suficiente para enfrentar o mundo. Mas no fundo,
Ele estava disposto. Minutos depois, ela apareceu. Ele levantou na mesma hora. Os olhos se encontraram. E dessa vez, não havia dúvida. Eu falei com eles. Ela disse, ainda com a respiração levemente acelerada. Ele se aproximou. E ela segurou o olhar dele. Firme. Decidida. Acabou. Uma única palavra, mas cheia de significado. Ele sentiu algo dentro do peito se acender. Uma mistura de alívio e esperança. Eu não vou mais viver a vida que escolheram para mim. Ela continuou. Não vou mais aceitar silêncio. Nem mentira. Nem controle. Ele deu um passo mais perto. E o que você quer agora? Ela não hesitou. Eu quero viver. O vento soprou entre eles, como se aquele momento estivesse sendo marcado pelo próprio destino. E você faz parte disso, ela completou, olhando direto nos olhos dele. O coração dele disparou, forte, como anos atrás. Mas dessa vez, havia algo diferente. Maturidade, consciência, escolha. Ele respirou fundo. Isso não vai ser fácil. Ela assentiu. Eu sei. As pessoas vão falar, vão julgar. Ele continuou. Vão dizer que é tarde demais. Ela deu um pequeno sorriso. Deixa falarem. O silêncio que veio depois não era dúvida, era decisão. Sem dizer mais nada, ela estendeu a mão. Um gesto simples, mas carregado de tudo que viveram. Ele olhou para aquela mão por um segundo, como se estivesse olhando para uma nova chance. E então, segurou. Firme, sem hesitar. Naquele instante, não eram mais dois jovens escondidos do mundo. Eram duas pessoas que tinham perdido tempo demais e não estavam dispostas a perder mais nenhum segundo. Dias depois, a notícia começou a se espalhar. Você viu? Ela voltou com o primeiro namorado. Depois de tudo isso? Que absurdo. Olhares começaram a surgir. Comentários, julgamentos. Mas dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Em um almoço de família, o clima estava pesado. Você realmente acha isso certo? Uma parente perguntou com tom crítico. Ela respirou fundo e respondeu com calma. Errado foi viver uma vida que não era minha. O silêncio tomou conta da mesa. Ele, ao lado dela, apenas segurou sua mão por baixo da mesa, em apoio. Eles estavam juntos, de verdade, pela primeira vez, sem esconder. Mas nem tudo era simples. Em uma noite tranquila, enquanto conversavam, ele ficou em silêncio por mais tempo que o normal. Ela percebeu. O que foi? Ele desviou o olhar, pensativo. Tem uma coisa que eu preciso te contar. O coração dela apertou. O quê? Ele respirou fundo, como se aquilo pesasse. Eu não queria estragar esse momento. O silêncio voltou. Mas agora, tenso, quando tudo parecia finalmente dar certo, uma nova verdade estava prestes a mudar tudo novamente. O último desafio. O silêncio entre eles ficou pesado, diferente de tudo que já tinham vivido até ali. Ela sentiu o coração apertar. O que foi? Perguntou de novo, agora com a voz mais baixa. Ele passou a mão no rosto, evitando o olhar dela. Eu não queria te contar assim, disse quase em um sussurro. Ainda mais agora. O medo começou a crescer dentro dela. Aquele tipo de medo que não tem explicação, mas avisa que algo está errado. Fala comigo. Ela pediu, se aproximando. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. E então disse. Eu tô doente. O mundo dela parou. O quê? A palavra saiu fraca, quase sem som. Ele finalmente olhou para ela, os olhos cansados, mas sinceros. Eu descobri faz um tempo, continuou. Só não tive coragem de te procurar antes por causa disso. Ela balançou a cabeça devagar, como se recusasse a entender. Não, não. Começou a repetir. A gente acabou de se encontrar. As lágrimas começaram a cair. Sem controle. Eu sei. Ele disse com dor na voz. Por isso eu não queria estragar tudo. Ela deu um passo para trás. Passou a mão no rosto, tentando respirar. Que tipo de doença? Perguntou, já com medo da resposta. Ele demorou. E aquele silêncio já dizia muito. É grave. Foi o suficiente. O chão sumiu debaixo dos pés dela. Não. Ela sussurrou, levando a mão ao peito. Não pode ser. Ele se aproximou. Devagar. Eu não queria que você voltasse para minha vida. Só para passar por isso, disse. Você já perdeu tempo demais por minha causa. Ela levantou o olhar na mesma hora.
com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Não fala isso! A voz dela saiu firme, mesmo com as lágrimas. Você não foi o problema. Nunca foi. Continuou. O problema foi tudo que fizeram com a gente. Ele ficou em silêncio, sentindo cada palavra. E eu não vou. Ela respirou fundo. Não vou perder você de novo. Ele tentou argumentar. Mas você não entende. Isso pode acabar a qualquer momento. Ela se aproximou mais, agora sem distância. Então a gente não perde mais tempo. O olhar dele travou no dela. Se o tempo é curto, a gente faz ele valer a pena. O silêncio voltou. Mas agora, cheio de decisão. Eu esperei 30 anos por você, ela disse com a voz embargada. Você acha mesmo que eu vou desistir agora? Ele não respondeu, porque não precisava. As lágrimas começaram a cair também. Pela primeira vez, sem tentar esconder. Eu tenho medo. Ele confessou. Medo de te fazer sofrer de novo. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Com cuidado, com carinho. Eu já sofri longe de você. Ela disse. Agora, se for para sofrer, vai ser ao seu lado. O coração dele apertou. Forte, forte. Como se estivessem tentando recuperar todos os anos em um único instante. Nos dias seguintes, tudo mudou. Consultas voltaram. Exames. Tratamentos. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ela estava lá, em cada momento. Segurando a mão dele, apoiando, cuidando, rindo, quando dava, chorando, quando precisava. E mesmo com a dor, havia algo que não existia antes. Amor de verdade. Vividão, sem interrupções. Mas no fundo, os dois sabiam, o tempo ainda era incerto. E cada dia podia ser decisivo. Depois de reencontrar o amor da sua vida, ela recebeu a notícia que mais temia. Agora, só restava uma pergunta. O amor dele seria forte o suficiente para vencer o tempo, o amor que o tempo não apagou. Os dias passaram, mas dessa vez, ninguém estava contando o tempo com medo. Eles estavam vivendo. Cada manhã virou presente. Cada conversa, especial. Cada toque, necessário. Coisas simples ganharam significado. Um café juntos. Uma caminhada de mãos dadas. Um sorriso trocado em silêncio. Engraçado. Ela disse um dia olhando para ele. A gente esperou 30 anos, e agora cada minuto vale mais que tudo. Ele sorriu, com aquele mesmo olhar de anos atrás. Porque agora, a gente sabe o que realmente importa. Mas mesmo com toda a força, o tempo começou a cobrar. O tratamento não estava funcionando como esperado. Os dias bons começaram a diminuir. E os difíceis a aumentar. O corpo dele já não respondia da mesma forma. O cansaço era constante. A fraqueza, visível. Mas ainda assim, ele nunca soltava a mão dela. Eu queria ter te dado mais. Ele disse em uma noite com a voz fraca. Mais tempo. Outra história. Ela balançou a cabeça na mesma hora, com lágrimas nos olhos. Você já me deu tudo, respondeu. Você me deu o que ninguém nunca conseguiu. Amor de verdade. O silêncio que veio depois foi cheio de paz. Os dias foram passando, mais lentos, mais delicados, até que chegou o momento. O quarto estava calmo, luz baixa, ambiente silencioso. Ela estava ao lado dele, como prometeu, segurando a mão dele, com firmeza, como se aquilo pudesse impedir o tempo. Ele abriu os olhos com dificuldade, olhou para ela e sorriu. Você ficou, disse com a voz quase sumindo. Ela apertou a mão dele. Eu disse que não ia te deixar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu esperei tanto por isso, sussurrou, por nós. Ela se inclinou, encostou a testa na dele. E agora a gente teve. O silêncio tomou conta do quarto, mas não era triste. Era completo. Eu te amo, ele disse, reunindo as últimas forças. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livres. Eu te amo desde sempre. E então? De forma tranquila, sem dor, sem medo. Ele partiu. O tempo parou mais uma vez. Mas dessa vez, não levou tudo. Ela ficou ali, segurando a mão dele, mesmo depois. Porque pela primeira vez, a história deles não terminou com separação. Terminou com presença, com verdade, com amor vivido até o último segundo. Dias depois, ela voltou àquela mesma praça, sentou no mesmo banco, sozinha, mas não vazia. Olhou para o céu, respirou fundo e sorriu, entre lágrimas. A gente conseguiu, sussurrou. O vento passou leve, como se respondesse. E naquele momento, ela entendeu. O tempo pode até atrasar o amor. Pode machucar, separar, confundir. Mas quando ele é verdadeiro,
Ele nunca desaparece. Frase final. Eles perderam 30 anos, mas fizeram cada segundo final valer uma vida inteira. Se essa história te tocou, comenta aqui de onde você está assistindo e se você acredita em amor que resiste ao tempo.